Bom dia, família abençoada de Deus. Oh, quão bom é estar diante do Senhor. Aquele que cria expectativas positivas, que alimenta a nossa fé, que faz valer a nossa caminhada pela terra, porque não há como sermos vencidos. No socorro dos seus estão os anjos, o exército do Senhor dos céus, que acodem aqueles que clamam a Deus, aqueles que são filhos de Deus. E nós precisamos ser filhos de Deus, porque todo ser humano nasceu com a prerrogativa de ter perdido a comunhão com Deus. Por isso Deus escolheu um povo chamado Israel para preservar a memória do seu nome na terra, até que Jesus viesse. Quando Jesus vem, a graça é espalhada sobre a terra e todo nome que aceita ser escrito no livro da vida precisa antes aceitar a Jesus Cristo. Eu aceito a Jesus Cristo, tenho o nome escrito no livro da vida e passo a ser adotado por Deus e se tornar filho de Deus. Antes, somos apenas criaturas. Então, o mal que estava sobre nós, por herança maldita de Adão, agora temos a oportunidade de deixar para trás e de seguir um caminho novo, abençoado, da graça de Deus em nossas vidas. Claro que o diabo ficará furioso com todo aquele que aceitar o nome de Jesus. E o mistério é que não importa o tamanho da pessoa em grau de importância. Todo aquele que proclamar o nome do Senhor Jesus em seu coração e em sua vida tem poder para repreender o maligno. E esse poder foi dado a milhares de milhares e milhões de pessoas pela terra fora. E o diabo tem almas presas ainda com ele porque não aceitaram Jesus, não caminham com Deus e estão no engano. É tão fácil entender isso. Não precisa de uma mente intelectual ativa, não. Um simples camponês, um homem que trabalha na roça, pode associar a seu entendimento que Jesus veio para buscá-lo do estado de morte que ele estava espiritual. E o que é a morte espiritual? Bem, a morte é a separação. E a morte espiritual é a separação do homem de Deus. Estávamos mortos em nossos pecados. E Jesus veio, mostrou isso. E mostrou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Pronto. Tão simples de entender. Não precisaríamos mais ler nada na Bíblia se o nosso coração se agarrasse a essa verdade simples. Mas, para que tenhamos mais conhecimento do Deus que servimos, Ele se revela nas Escrituras, dizendo quem é. E quem é Deus? Deus é justo, poderoso. Deus é luz. Nele estão todas as coisas. E nele não há treva alguma. Ele é puro, ele é santo, ele se santifica a si mesmo. Ele não se contamina com o erro, com a mentira, com o pecado, com as trevas. Então existe algo fora de Deus? Sim. Deus é luz. E tudo que significa luz e criação está em Deus. E tudo que significa caos é destruição está nas trevas. Ah, quão bom é estar com o Senhor.
Quão bom é a gente poder clamar a Deus nos momentos mais aflitivos de nossas vidas e saber que no teu trono, apesar de haver milhares e milhares de pedidos, de clamores, de orações, o Senhor atende a cada uma de uma maneira que nós não entendemos. A palavra de Deus diz que o Senhor conhece cada estrela que você vê no céu e conhece pelo seu nome. Quantas tem? Dá para contar? Você vai medir Deus? A nossa mente humana não pode medir, contemplar, não pode mensurar quem é Deus. Mas quão bom é saber que esse ser tão poderoso, em nome de Jesus e através de Jesus, nos ouve. Vamos ler alguma coisa? Vamos ler Salmo. Salmo. Salmo 34. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplais e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Busquei o Senhor e ele me acolheu. O que mais precisamos ouvir, senão isso? Busquei o Senhor e ele me ouviu. Amado, amada, estamos no modo contemplativo das coisas que a mídia oferece, que coloca diante de nós como consumo de ideias, de pensamentos, de direções, de moda, de consumismo. E o ser humano contempla essa mídia e deixa-se absorver por essa mídia. Não tem tempo para ler um versículo da Bíblia por dia. Se alguém lesse um versículo da Bíblia por dia, teria um alimento para o dia. E para ler um versículo da Bíblia por dia, você gastaria de 1 a 2 minutos, dependendo do tamanho do versículo. Talvez nem isso. Sabe? Você não tem 1 minuto, 2 minutos do seu tempo para buscar a Deus. Busquei o Senhor, busquei. Ele se fez achar por mim. E minha voz subiu até o seu trono. E ele disse: meu servo, minha serva. Esse mistério de você, servo e serva, orar a Deus e ele te conhecer pela sua voz. É um mistério. Que tamanho é o nosso Deus, que pode penetrar o pensamento de milhares de pessoas, de receber de milhares de pessoas orações e de enviar os seus anjos para socorrer aqueles que clamam. Você quer saber o tamanho de Deus? Possível. Mas uma coisa é possível: buscar a presença de Deus. Busca a presença de Deus mais do que você busca o seu emprego, o seu trabalho, a sua família, os seus filhos, o seu namorado, a sua namorada, os seus amigos, suas amigas. Busca a presença de Deus. Em Deus há refrigério. Em Deus há paz. E em Deus há força para vencer qualquer desafio, seja de vida, seja de morte. Acha que os servos de Deus na história registrada na Bíblia não passaram por tormentos de morte? Vê Daniel na cova dos leões, vê Sadraque, Mesaque e Abednego passando pela fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais quando foram lançados nela. Vê todos os exemplos de apóstolos que morreram porque creram em Jesus Cristo. Apenas João teve morte natural.
mas tentaram matá-lo. Jogaram ele no azeite fervente e ele não morreu. Havia um propósito na vida de João, que a Bíblia fosse completada, ele escrevendo Apocalipse, recebendo diretamente do Senhor. Então, amado, amada, precisamos buscar esse Deus e buscá-lo todos os dias. Você não bebe água todos os dias? Não se alimenta todos os dias? Não vai ao banheiro? Pelo menos para tomar banho? Então, amado, você precisa receber de Deus a porção diária. Você precisa entender que precisa ler a palavra. E alguns, nesse mundo hoje, através do diabo, estão dizendo coisas através das mídias contra a palavra de Deus, contra a Bíblia Sagrada. É um livro escrito por homens, é um livro comum, porque dá tanto ênfase e acreditar tanto na palavra, não é assim? Mas eu te digo, a palavra foi escrita durante um período de quase 2000 anos. E muitos autores foram usados nesse período de tempo. Até quando Jesus estava aqui, ela estava ainda sendo escrita. De Moisés até Jesus, 2000 anos. E depois que Jesus nos deixa, os apóstolos continuaram a escrever com a história e relatos da vida de Jesus. Então, amado, a Bíblia foi escrita em muitas mãos e tudo concorda dentro da palavra. E há muitas revelações que ainda não vieram à luz. Então vamos crer em Deus, vamos buscá-lo, vamos ler, vamos alimentar o nosso espírito, lendo pelo menos um versículo por dia, é muito, para que esse versículo fique em nossa mente durante o dia e por vezes pensemos nele e busquemos entender o que ele quer nos dizer. Que a palavra esteja no teu coração, porque o teu coração é a sede das suas emoções, e que o Deus lindo, maravilhoso que existe possa morar em ti, no teu coração, assim como o Espírito Santo, assim como Jesus, assim como Pai, Filho e Espírito Santo, somos corpo, alma e espírito, e nós somos semelhança viva do Deus vivo. Seja filho, aceite Jesus. Se você ainda não fez isso, é tão simples. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, porque todos pecam. E diga, eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E creio que Ele ressurgiu dos mortos. Tenha um dia abençoado. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje, sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.